Boa tarde a todos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião semanal do PMO. Hoje, sexta-feira, 14 de junho, damos início à revisão 2 do PMO de junho. Essa apresentação será composta por 3 blocos, e cada bloco será apresentado partes, os resultados e premissas para a próxima semana operativa. Entre cada bloco, teremos um intervalo para um descanso. Perguntas podem ser enviadas através do chat ou, após a reunião, através da nossa central de atendimentos. Nesse primeiro bloco, vamos começar falando um pouco da previsão meteorológica. Para tanto, eu chamo a Beatriz. Beatriz, por favor. Oi, tudo bom? Obrigada. Tudo ótimo, Beatriz. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Então, vou começar a falar da previsão meteorológica, começar a falar dessa semana que tivemos mais uma semana, né, com a precipitação restrita ao extremo norte do país, atingindo só o trecho baixo da bacia do rio Tapajós e da bacia do rio Xingu, só final da cascata dessas bacias, e também, novamente, a precipitação ficou restrita aqui ao leste da região nordeste, principalmente aqui Pernambuco e Alagoas e Sergipe também, né? No restante do país, permaneceu a massa de ar seco atuando, predominando uma condição de céu claro, né, nas bacias de interesse do SIM. E aí, com esse quadro de precipitação, de ausência de precipitação aqui na região sul essa semana, as temperaturas se elevaram, né, ficaram acima do que a gente observou na semana passada. Na semana passada ainda tinha esse ar frio aqui atuando na região sul, e essa semana as temperaturas aumentaram em toda a região sul e também em São Paulo, que a temperatura essa semana foi maior do que na semana passada. Nas demais capitais do país, e regiões, as temperaturas ficaram estáveis em relação à semana passada. Em relação à radiação solar, como eu falei, a gente teve a atuação da massa de ar seco no sul, sudeste, centro-oeste do país, que ocasionou predomínio de céu claro. Então, a gente teve um aumento da radiação solar aqui na região sul, principalmente do centro-norte do Rio Grande do Sul, o Paraná, os valores médios são maiores que da semana passada, e aqui no litoral, da região sudeste também, né? No resto predominou estabilidade. Também teve um aumento da radiação solar aqui no centro-leste da Bahia, né? Na semana passada, por causa de uma área de estabilidade, ficou nebulosidade do centro-leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essa semana já diminuiu essa nebulosidade, então, aumentando aqui a radiação solar também. Do vento, essa configuração sinótica essa semana favoreceu o aumento do vento aqui na região Nordeste, onde teve favorecendo a geração eólica do Nordeste essa semana, né? Os valores médios, né, estão maiores que da semana passada. E agora a previsão para a próxima semana operativa. Na próxima semana operativa, a gente vai ter uma mudança desse quadro, volta a ocorrer precipitação no estado do Rio Grande do Sul, a partir de amanhã, né? Hoje à noite começa a precipitação no sul do estado, mas amanhã, no decorrer do dia, a precipitação já atinge todo o estado. E aí, no decorrer da semana, fica chovendo, no Rio Grande do Sul, por conta de avanço de frente fria, né? Uma que passa lá no início da semana e depois outra no final. E aí, entre elas, tem a área de estabilidade, sistemas de baixa pressão, que mantém a condição de precipitação, né? Os maiores totais estão previstos para domingo até segunda-feira, né? Mas depois continua a chuva, né? Mas com totais menores. Então, os três modelos indicam, né, essa volta da precipitação aqui para a bacia do Rio Jacuí, Taquariantas, a bacia do Rio Uruguai também. Eles dão esse total aqui, né, de chuva de 100 milímetros por período. É uma previsão menor do que aconteceu, que a gente observou no início de maio lá. Só que a gente vai atualizando essa previsão dia a dia para ir atualizando esses totais, né, previstos, né? E aí, com isso, com essa chuva, né, durante a semana que vem,
Para o Rio Grande do Sul, a temperatura máxima estará em declínio em relação a essa semana, somente por causa do Rio Grande do Sul, por causa da condição de nebulosidade e de precipitação. Nas demais capitais do país, as temperaturas seguem estáveis, né? A condição de tempo segue estável para as outras regiões do país. Como a gente viu o mapa, aqui no norte, a precipitação continua no extremo norte do país, e aqui no leste da região nordeste, igual essa semana. O que muda dessa semana é que volta a chover no Rio Grande do Sul. Está com 2 semanas de tempo seco por lá, né? E aí, a geração solar fotovoltaica para a semana que vem permanece estável também, né? Tanto nos parques centralizados do Sudeste como do Nordeste. E a geração eólica também manteve estável. O início da semana ela vai continuar bem elevada. Lá a partir de quinta e sexta-feira, a geração eólica deve cair um pouco. Então, como a gente compara a média da semana que vem com a média dessa semana, a variação é muito pouquinha. Então, a gente deixou ainda estável para a semana que vem. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigada, Tiago. Muito obrigado, Beatriz. Excelente apresentação. Parabéns. Dando continuidade à apresentação, eu convido agora o Arthur, da Gerência de Recursos Hidráulicos, para fazer uma previsão hidrológica para nós. Arthur, seja bem-vindo. À vontade. Muito obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Então, dando início à apresentação, né, da previsão hidrológica, a gente começa aqui com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente vem verificando uma redução da energia natural fluente desde o mês de abril. A expectativa é de continuidade dessa redução, até com a previsão de precipitação que foi apresentada pela Beatriz, né? Então, a gente não tem volume significativo de precipitação previsto, então a expectativa é de redução da energia natural afluente. Com isso, a previsão mensal fica em 54% MLT para o sistema Sudeste e Centro-Oeste, sendo o menor do histórico de 94 anos para o mês de junho. Olhando as bacias principais desse subsistema, a gente consegue observar uma expectativa de maneira geral de redução em todas elas, né, no Grande, no Paranaíba, no Paranapanema e no Paraná. É, o, o Grande sendo o quinto menor do histórico, com uma previsão mensal em 52% da MLT. O Paranaíba com uma previsão mensal em 57% da MLT, sendo o quarto menor do histórico. Paranapanema com previsão mensal em 33% da média de longo termo, representando o segundo menor do histórico, e o Paraná sendo o segundo menor do histórico, com uma previsão mensal de 55% da MLT. Então, a gente pode verificar aqui que essas bacias estão em condições bem abaixo da média de longo termo. Para o subsistema sul, a gente vem desde meados de abril verificando valores de ENA acima da média de longo termo. Mais recentemente, a gente verificou valores abaixo, a expectativa é dessa continuidade até aproximadamente o começo da próxima semana operativa. E agora, com essa previsão que a Beatriz apresentou anteriormente de precipitação, a expectativa é de um novo aumento da energia natural fluente nesse subsistema. Com isso, a previsão mensal fica em 110% MLT para o mês de junho. Isso representa o 29º maior do histórico de 94 anos. Olhando para as bacias, né, então Iguaçu, a gente tem uma expectativa de continuidade de redução, né, então essa chuva não chega no Iguaçu, mas no Jacuí e no Uruguai a gente tem essa resposta, então o Uruguai deve começar a ter um aumento da energia natural fluente na próxima semana, bem como o Jacuí. O Uruguai fica como o 24º maior do histórico, com uma previsão mensal em 126% da MLT, enquanto o Jacuí fica com uma previsão mensal em 188% da MLT, sendo o 12º maior do histórico. Para o subsistema Nordeste, a gente vem verificando valores abaixo da média de longo termo há um bom tempo. Agora a gente está com valores próximos a 40%, com uma previsão mensal em 38%, e isso sendo o quinto menor do histórico de 94 anos em termos de ENA para o mês de junho. Para o subsistema Norte, também a maior parte do tempo a gente vem verificando valores abaixo da média de longo termo. A previsão mensal está em torno de 54% da média de longo termo. Isso representa o terceiro menor do histórico de 94 anos para o mês de junho. Então, na bacia do Tocantins, esse mesmo comportamento a gente viu no subsistema Norte. Expectativa de continuidade de redução da energia natural afluente. A previsão mensal fica em 53% da média de longo termo. Isso representa o terceiro menor do histórico em termos de ENA para a bacia do Tocantins no mês de junho.
Aqui, dando um zoom na previsão semanal, a gente pode ver que a maioria das bacias estão com previsão abaixo de 80% da MLT, aqui com destaque entre 40% e 80%. A gente tem o Madeira, o Tapajós, o Tocantins, Grande Paranaíba, a calha principal do Paraná, o Iguaçu e parte aqui das bacias do Atlântico Leste, que também tem algumas bacias com previsão abaixo de 40% de MLT, é o caso de Jequitinhonha e do Mucuri. E também a gente tem destaque com abaixo de 40% de MLT no São Francisco, no Xingu e também no Tietê e Paranapanema. Com previsão um pouco mais otimista, né, entre 120 e 160% de MLT a gente tem o Uruguai e acima de 160% a gente tem o Jacuí e o Antas. Aqui o Parnaíba, o Curuaúna, Jari e Araguari estão com previsão mais em torno da média entre 80% e 120% da MLT. Agora, uma evolução da ENA mensal no último ano, a gente tem de maior destaque aqui no horizonte mais recente, é a ENA do Sul para o mês de maio, que chegou a superar a ENA do Subsistema Sudeste em média mensal. Agora, com uma expectativa de redução para o mês de junho, é, essa expectativa de redução aparece em todos os subsistemas, né? Então, todos estão com essa tendência de redução da energia natural afluente para esse mês de junho. E a evolução da previsão mensal, o subsistema sul é o que tem uma condição melhor em termos de porcentagem de MLT da ENA, como a previsão que começou em 93, foi revista para 123% MLT e agora na revisão 2 está em 110% MLT para o mês de junho. O subsistema norte e o subsistema sudeste são aqui na revisão 2 com 54% MLT. O subsistema norte começou com uma previsão relativamente maior de 70% e agora na revisão 2 a previsão mensal está em 54%. E o sudeste ficou bem próximo desse valor de 54%, com baixa oscilação. E o subsistema nordeste a gente mantém os 38% da semana passada, previsto na semana passada para o mês de junho, e que é um pouco abaixo do que a gente previu no PMO. Bom, com isso eu encerro minha apresentação. Tiago, fico à disposição para eventuais perguntas e boa tarde a todos. Muito obrigado, Arthur. Excelente apresentação, boa explanação sobre a previsão hidrológica. E agora, para fechar o primeiro bloco, eu convido a Dayana para falar um pouquinho sobre operação hidráulica. Dayana, Boa tarde, seja Thiago. bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou dar continuidade, então, aqui falando um pouquinho sobre os destaques da operação hidráulica. Como de praxe, né, a gente sempre traz esse slide que apresenta a agenda das salas de crise e de acompanhamento que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e que tem a participação do ANS. Aqui ao lado direito tem o cronograma das próximas reuniões. Então, para esse mês de junho, ainda está previsto ocorrer a sala de acompanhamento do Paranapanema, no dia 27 de junho, a sala de crise da região sul, na próxima semana, dia 19 de junho. Para o próximo mês, estão previstos ocorrer a do São Francisco, no dia 2 de julho, a do Tocantins, no dia 16 de julho, e a do Paraguai, no dia 2 de julho. É, Aqui só um destaque, né? Esse ano a gente teve a última sala do doce ocorreu no dia 23 de março, mas foi uma sala encerrada. Também tem acontecido salas extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Ninho. Até o momento a gente tinha, né, a sala do Nordeste e do Norte, mas a do Nordeste foi encerrada no mês passado, a última reunião ocorreu no dia 23 de maio. E atualmente está vigente a sala da região norte. A última ocorreu no dia 24 de maio e a próxima está prevista para ocorrer na sexta-feira da semana que vem, dia 21 de junho. Outro destaque da operação hidráulica é esse gráfico de acompanhamento da ocupação do volume de espera. Como a gente tem apresentado nas últimas reuniões semanais da programação, a usina de Passo Real, localizada na bacia do Rio Jacuí, estava ocupando o volume de espera por conta das chuvas que ocorreram na bacia como um todo, né? Chuvas essas que a gente vem retratando e acompanhando aqui nas salas. Mas o que a gente observa é que, em virtude da recessão das vazões,
Foi possível, desde o dia de ontem, desocupar o volume de espera na usina de Passo Real. Então, tomando como base o fechamento do dia de ontem, 13 de março, a gente observa um volume útil de 86,9%, enquanto que o volume de espera representado na linha cinza é de 88,7%. Por fim, como último destaque, a gente apresenta o gráfico de acompanhamento das defluências no Baixo Paraná, especificamente nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, desde que houve a redução das defluências dessas usinas para os patamares mínimos de 3.300 na usina de Jupiá e de 3.900 na usina de Porto Primavera. O gráfico apresenta essa evolução, na linha azul as defluências praticadas por Jupiá e na linha azul mais escura as defluências praticadas por Porto Primavera. O que a gente observa é que desde o final de maio, tanto Jupiá quanto Porto Primavera estão operando próximo desses patamares mínimos de 3.300 e 3.900. Bom, os destaques se encerram por aqui. Tiago, eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Ana, pela prestação. No primeiro bloco, faremos um curto intervalo e voltaremos em breve. Obrigado. Olá, estamos de volta. Iniciando agora o segundo bloco. E nessa primeira parte falaremos um pouco da previsão da carga, formação diária e acompanhamento diário semanal. Para isso, convido a Paloma. Paloma, seja bem-vinda. Pode apresentar. À vontade. Obrigada, Tiago. Vou fazer o compartilhamento aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Agora sim. Perfeito. Tá bom. Obrigada. Então, eu vou apresentar os destaques da previsão diária, da previsão de carga para a programação diária da operação, começando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Foi uma excelente semana de previsão para o subsistema, como se observa, sem grandes desvios. Passando para as métricas, o MAP dos desvios horários do PDP foi de 0,65% e do prévio carga DC em 1,23%. O percentual dos desvios horários menores que 3% do prévio carga DC foi de 98% e do PDP 100%. Passando para o subsistema Sul, que tem uma carga um pouco mais volátil, nós temos maiores desvios nos dias 8 e 12 de junho. No dia 8, a temperatura do Paraná e de Santa Catarina se verificaram abaixo do esperado, impactando negativamente a carga. Já no dia 12, houveram desvios de temperatura no Paraná e no Rio Grande do Sul e a carga não reagiu como esperado. O MAP do PDP foi de 2,45%, do prévio carga DC em 1,76%, e o percentual de desvios horários menores que 3% do prévio carga DC foi de 78%, do PDP 72%. Passando para o subsistema Nordeste, também foi uma excelente semana de previsão, com alguns desvios pontuais devido à variabilidade da carga, mas em geral foi uma boa semana de previsão, como podemos observar pelo MAP, do PDP foi 1,17% e do prévio carga DC 1,40%. O percentual de desvios horários menores que 3% do prévio carga foi de 95% e do PDP 94%. Passando para o subsistema Norte aqui, observamos que o fim do dia 8, o dia 9 e o dia 10 tiveram os maiores desvios. Todos eles foram causados por chuvas. No dia 8, houveram pancadas de chuvas no Amazonas e no Pará. E as chuvas no Amazonas também causaram esses desvios no dia 9 e no início do dia 10. Passando para as métricas, o MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,08 e o prévio carga DC em 1,06. Quando nós vemos os desvios horários menores que 3%, o prévio carga DC fica com 98% e o PDP 97%. Fechando por fim com o Sistema Interligado Nacional, como eu já havia falado no seco, foi uma excelente semana de previsão, não temos grandes desvios para apresentar. O PDP teve o seu MAP de 0,59% nessa semana e o prévio carga DC em 0,83%. O percentual de desvios horários menores que 3% para o SIM no prévio carga DC foi de 100%, assim como o PDP. Com isso,
Eu fecho a minha apresentação. Eu agradeço e, e fico disponível para quaisquer dúvidas. Muito obrigado, Paloma. Excelente apresentação, parabéns. Obrigada. Dando continuidade, convido agora o Eric para fazer a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Eric, seja bem-vindo. Fique à vontade para apresentar. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando a respeito dessa segunda revisão semanal do PMO de junho. Começar pelos destaques meteorológicos, que mostrando o comportamento da semana em curso e as previsões para a próxima semana, que embasaram nossas previsões. Os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, como a Beatriz mostrou nas primeiras apresentações, a semana apresentou elevação das temperaturas na região sul e também Rio de Janeiro, São Paulo apresentou elevação na semana em curso. E para a próxima semana, a expectativa de estabilidade em grande parte do país, no centro-oeste inteiro e também na região sudeste. E na região sul, a única exceção é o Rio Grande do Sul, que esse estado, a expectativa é de declínio das temperaturas já a partir desse final de semana e se estendendo também para toda a semana operativa. E a respeito do acumulado de precipitação, a expectativa é de manutenção na região sudeste, na região centro-oeste, e no sul, a estabilidade também é prevista no Paraná, porém, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a expectativa é de elevação no acumulado de precipitação em relação à semana em curso. E nos subsistemas Norte e Nordeste, sem grandes variações em relação ao comportamento observado nas últimas semanas, com manutenção das chuvas pelo litoral nordestino e também as pancadas de chuva no extremo norte do país. Bom, passando agora para o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Lembrando que aqui temos nessa revisão as 2 primeiras semanas operativas do mês com dados verificados, sendo a segunda semana, que é a semana em curso, uma expectativa para o seu fechamento, e das semanas 3 até a quinta semana, os novos valores revistos nessa de previsão nessa revisão semanal. Bom, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a nossa expectativa já era de uma elevação das temperaturas na semana em curso, e em relação à previsão anterior, a previsão original do PMO, nós realizamos um ajuste na última semana, abaixando a carga para um valor mais próximo ao valor da primeira semana operativa do mês, porém a carga ainda veio um pouco abaixo das nossas expectativas, em 2,7%, sendo estimado o fechamento em 41.668 megawatts médio. Para a próxima semana operativa, a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico, portanto, nós realizamos o ajuste no intuito de aproximar a carga prevista na próxima semana da carga que está sendo observada na semana atual, sendo um ajuste da ordem de 1,8% na semana 3 desse mês de junho. Na quarta semana, esse ajuste também foi similar, da ordem de 1,8%, e na última semana operativa desse mês, nós ajustamos um pouco menos, da ordem de 0,5% para baixo. E com isso, o novo valor revisto para o mês de junho, no Sudeste e Centro-Oeste, está em 41.648 megawatts médio, valor 3,7% abaixo da nossa expectativa original do PMO. Passando agora para o Sul, esse subsistema, nós também tínhamos a indicação de elevação das temperaturas para a semana atual, e a carga atendeu bem as nossas expectativas, sendo um valor estimado para a semana bem próximo à nossa previsão, sendo apenas 0,6% superior, sendo estimado o fechamento em 12.947 megawatts médio. Para a próxima semana, como a expectativa é de redução das temperaturas no Rio Grande do Sul e também aumento de precipitação, juntamente com aumento de precipitação, e também aumento de precipitação em Santa Catarina, nós realizamos o ajuste no intuito de aproximar um pouco a carga da semana atual, porém com o valor ainda abaixo na comparação com a semana atual, sendo o ajuste da ordem de 1,2% para cima na terceira semana. E nas semanas 4 e 5, nós também realizamos um leve ajuste, um pouco menor, da ordem de 1% em cada semana. Com isso, o novo valor estimado para junho, no subsistema Sul, está em 12.575 megawatts médio, valor 2,4% superior à nossa previsão original do PMO. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso apresentou uma carga de 12.511 megawatts médio, a expectativa do seu fechamento,
o valor próximo à nossa previsão anterior, da ordem de 1,5% abaixo. E para a próxima semana operativa, como a expectativa de manutenção do cenário meteorológico e devido ao comportamento da carga verificado nas últimas semanas, nós realizamos um ajuste da ordem de 1% para baixo, no intuito de aproximar a carga da próxima semana para algo em torno de 12.500 megawatts médios, que é o valor que tem se verificando nas últimas semanas operativas. E nas semanas 4 e 5, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste. Com isso, o novo valor para o mês está em 2.451 megawatts médios e sendo apenas 1,2% abaixo da nossa previsão original do PMO, que era de 12.602 megawatts médios. Passando para o último subsistema, o subsistema norte, esse subsistema tem mostrado uma carga bastante acompanhando bem nossas previsões, sendo a primeira semana no arredondamento sem desvio em relação à previsão, e a semana em curso também com valor bem próximo ao valor previsto na última revisão semanal, sendo estimado o fechamento em 7.750 megawatts médios, com uma variação de apenas 0,8% em relação à nossa previsão realizada na última semana. Para a próxima semana, tanto para a próxima semana quanto para as demais semanas operativas do mês, como a carga vem se mostrando no patamar atual, em torno de 7.700 megawatts médios, nós realizamos o ajuste na próxima semana, no intuito de aproximar a carga da próxima semana, a previsão, aproximar esse valor ao verificado da semana em curso. Então, o ajuste dessa semana foi da ordem de 0,8%, e nas demais semanas operativas do mês, nós também ajustamos, tendo isso em mente, um ajuste um pouco maior de 1,3% em cada semana. E com isso, o novo valor estimado para o mês de junho apresenta um valor bem próximo ao valor original do PMO desse subsistema, com uma variação de apenas 0,8%, sendo estimado o novo valor mensal em 7.725 megawatts médios. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso bastante impactada pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que apresentou uma variação negativa em relação à nossa previsão. No SIM não foi diferente, com valor 1,6% abaixo da nossa previsão, sendo estimado um valor de 74.876 megawatts médios para a segunda semana. E com os ajustes em cada semana, com os ajustes em cada subsistema. No SIM, eles representam 0,9% para baixo na terceira semana, também um ajuste negativo na quarta semana de 0,7%, e na quinta semana, com os ajustes em cada subsistema, no SIM, esse ajuste praticamente não representa nenhum ajuste em relação ao valor anteriormente previsto na última revisão semanal. E com isso, o novo valor estimado para o mês de junho no Sistema Interligado Nacional está em 74.400 megawatts médios, apresentando uma variação de menos 1,9% em relação à nossa previsão original do PMO, que era de 75.821 megawatts médios. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra ao Thiago. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Eric. Parabéns pela apresentação. Muito bem explicado. Explanado. Para concluir o segundo bloco, eu chamo aqui o João Pedro para falar um pouco da resultados do PMO e das intervenções energéticas mais relevantes. João Pedro, fique à vontade. Boa apresentação. Obrigado, Thiago. Boa tarde, vou compartilhar a apresentação aqui. Bom, acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui para apresentar os resultados dessa revisão 2 do PMO de junho de 2024, focando na primeira semana operativa, que vai do dia 15 ao dia 21 de junho de 2024. Esses são os resultados do modelo de curto prazo, o modelo Decomp. Bom, começo aqui nesse slide com os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas, apresentando o valor de R$ 18,46 por megawatt-hora no patamar de carga pesada, R$ 18,10 no patamar de carga média e R$ 17,78 na carga leve, apresentando o valor médio semanal de aproximadamente R$ 18 por megawatt-hora em todo o SIM. Quanto aos intercâmbios de energia entre subsistemas, para essa primeira semana operativa, para o patamar de carga média, observamos o atingimento dos limites conjunturais do FNS e FNS mais FNES, e no patamar de carga leve, observamos o atingimento do limite conjuntural do FNES.
Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui em verde escuro no slide sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, também como pode ser visto na tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.416 MWh para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.510 para o Sudeste e Centro-Oeste, 914 para o Sul, 4 para a região Nordeste e 988 MWh para o Norte. Aproveitamos para ressaltar sempre que os valores mostrados aqui de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 2 do PMO de junho, estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 17 e 23 de agosto de 2024, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de R$ 16,61 por megawatt-hora, que é um valor inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra essa tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as linhas mais escuras de acordo com essa revisão 2 de junho, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de junho e sua revisão 1. Para o segundo mês de julho de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, trazemos a distribuição desses armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de junho e o mais à direita para essa revisão 2. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, partimos de 69,8% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 67,6% ao final do primeiro mês. Em julho, os cenários indicam armazenamentos que vão de 61,8% até 68,2%, com valor esperado de 64%. Passando para o Sul, nós temos o início do estudo com 90% de armazenamento, devendo chegar ao final de junho a 81,1%. Para o segundo mês, temos bastante dispersão aqui, com cenários variando entre 56,8% até 96,2%, valor esperado de 87,4% de armazenamento. No Nordeste, temos níveis de partida com armazenamento de 71%, devendo chegar ao final do primeiro mês a 67,4% de armazenamento. Para o segundo mês, cenários bastante próximos, variando entre 62,2% e 64,4%. No Norte, temos armazenamento início de estudo de 95,1%, devendo chegar ao final de junho a 88,7%. E para o mês de julho, cenários variando entre 65% até 89,7% de armazenamento, com um valor esperado de 77,2%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos ofertas de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. Essa oferta foi composta de 4 blocos de, respectivamente, 600, 500, 300 e 800 megawatts médios, para todos os patamares de carga, como mostra a tabela. Os CVUs ofertados foram de cerca de R$ 762 a R$ 1.418 por megawatt-hora e apresentaram variações com relação ao valor ofertado na revisão passada, como pode ser visto aqui nessa parte inferior da tabela. Já pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. Essa oferta foi dividida em 4 blocos de 100 e 2 blocos de 50 megawatts médios, como mostra essa tabela, na parte inferior. O CVU de cada bloco pode ser visto nessa última linha, com valores variando entre R$ 569 por megawatt-hora até R$ 2.113 aproximadamente, no último bloco. As diferenças com relação aos valores ofertados na última revisão estão nessa parte inferior da tabela. A gente aproveita para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 2 do PMO de junho de 2024, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Sempre lembramos que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs de grande porte ou que alteram limites sistêmicos.
Pelo Sudeste e Centro-Oeste, começando aqui com Ilha Solteira, nós temos o desligamento das UGs 10, 11 e 12 para atividade no serviço auxiliar programado para o dia 16 de junho. Em Peixe Angical, nós temos desligamento da LT 500kV, Peixe Angical Peixe 2, para teste de implementação do novo CEP no dia 16 de junho. Em Furnas, temos manutenção preventiva na UG7, entre 17 de junho e 12 de julho. Seguindo no Sudeste e Centro-Oeste, em Lajeado temos manutenção preventiva anual na UG3, entre 17 e 21 de junho. Em Chavantes, temos preventiva na UG2, entre 17 de junho e 1º de julho. Em Itacoaruçu e Capivara, temos ensaios de autorrestabelecimento, respectivamente para os dias 17 e 18 de junho. E em Porto Primavera, manutenção preventiva na UG8, entre 20 e 21 de junho. Passando para o norte, temos em Belo Monte manutenção corretiva no dia 15 de junho na sua UG8 e testes diários de proteção programados para o período de 17 a 20 de junho nas UGs 1 a 9. Em Mauá 3, UTE Mauá 3, nesse caso, temos manutenção nos compressores da turbina a gás e a vapor programada para entre 20 de junho e 9 de julho, UGs 2 e 3. Passando para o Nordeste, na UHE Luiz Gonzaga, temos ensaio de autorrestabelecimento para o dia 16 de junho. E em Paulo Afonso 3, nós temos substituição do transformador elevador entre 18 de junho e 4 de julho, na sua UG11. Fechando com o Sul, temos aqui manutenção preventiva na UG4 entre 15 e 24 de junho, o G4 de Itá. Em Salto Osório, temos descomissionamento da UG2, programado para o período de 17 a 29 de junho. E em Governador Ney Braga, nós temos na sua UG4, inspeção e limpeza das grades da tomada d'água para o dia 17 de junho. E nas UGs 2 e 3, temos inspeção e limpeza diária das grades da tomada d'água para o período de 17 a 18 de junho. E com isso eu concluo minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo minha palavra ao Thiago e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido ao longo da minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro. Parabéns pela apresentação. Excelente. Com isso, concluímos mais um bloco da reunião. Faremos novamente um intervalo e voltaremos em breve. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Iniciamos aqui o terceiro bloco agora. O terceiro e último bloco. Surgiram duas perguntas aqui no nosso chat. Uma vai ser respondida agora pelo Eric e a outra pergunta, ficará para o final do terceiro bloco. Eric, aqui, Michel Oliveira, né, da empresa Alianca, me pergunta: boa tarde. Ao que se deve essa redução da carga do Sudeste quando comparada com a previsão de junho? Para essa pergunta, eu convido o Eric para nos ajudar. Eric. Obrigado, Thiago. Boa tarde, Michel. A carga observada no mês anterior, no mês de maio, ela apresentou valores elevados para essa época do ano, em decorrência da ocorrência de temperaturas elevadas ao longo do mês. E para o mês de junho, no momento da consolidação da carga para o mês, as sinalizações meteorológicas passadas para o período indicavam um mês de junho também com temperaturas acima da média histórica para esse mês. Porém, ao longo das semanas, estão sendo observadas temperaturas amenas em todo o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e semana após semana, observando o comportamento da carga ao longo da semana. E também das novas sinalizações meteorológicas que nos são passadas, nós vamos ajustando conforme achamos necessário nas revisões semanais. Então, espero ter respondido a pergunta. Obrigado, Thiago. Thiago, Você tá tá mudo. mudo, Thiago. Me desculpa, pessoal. Deixei a câmera ligada, mas esqueci o mute aqui. Dando continuidade a esse bloco, eu convido a Mariana para fazer a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Mariana, à vontade. Seja Boa bem-vinda. tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Sim, pode continuar.
Perfeito. Então, vamos lá, eu vou apresentar os limites elétricos, né, com impactos na programação e as principais intervenções com restrições energéticas. Vamos lá. Eita, não está passando, peraí. Passou aí para vocês os slides? Não. Não, Mariana, passou não. Tá... Agora Agora foi. foi. Agora foi. Agora foi. Perfeito. Então, pessoal, para a próxima semana operativa, na área norte-nordeste, né, nas interligações, a gente tem um desligamento no disjuntor 712 de Presidente Dutra, que ele já está em curso desde o dia 10 de junho, e ele vai até às 17 horas do dia 11 de agosto, que é um domingo. Esse desligamento ele é para substituição do próprio disjuntor, e como restrição energética, a gente tem um FNNE limitado em mais ou menos 4.800 megawatts. A gente tem também programado aí para o sábado e domingo, dia 15 e 16 de junho, um desligamento no reator 10 de Presidente de Janaúba, tá? É o reator com os disjuntores do vão. Esse desligamento é para uma manutenção preventiva e como limitação a gente tem um FNESE menor de 6.200 e um R-seco menor do que 10 gigawatts. Temos também um desligamento da Sobral 3 Tianguá 2, circuito V5. Ele também está programado para sábado e domingo, dia 15 e 16 de junho. É uma atividade diária das 7 às 17. A atividade ela é para substituição das cadeias de isoladores da linha e como limitação a gente tem uma restrição aí no fluxo norte-nordeste, limitada em mais ou menos 4.500, tá? Aí para o sábado a gente tem o desligamento do C2 da Tucuruí-Xingu, tá? Sábado, dia 15 agora, programado das 7 às 17 horas. Essa atividade ela é para realizar testes de proteção para a implementação do novo CEP, das interligações Norte, Nordeste e Sudeste, tá? E como limitação, a gente tem uma penalização de 100 megawatts nos limites vigentes de FNS e 200 megawatts nos limites de somatório do FNS mais FNES, que são os limites que estão vigentes aí para a operação normal, tá? Aí, no domingo, a gente tem antes a gente estava no sábado, a gente estava com o desligamento do C2 de Tucuruí e Xingu. A partir de domingo, a partir das 6 horas de domingo, de 16, até as 23 horas do dia 23 do 6, ou seja, o outro domingo, a gente tem o desligamento da Tucuruí e Xingu Circuito 1, tá? Esse serviço, ele é para transposição do circuito. E as limitações são as mesmas que a gente apresentou anteriormente, ou seja, uma penalização de 100 megawatts nos limites de FNS vigentes e uma penalização de 200 megawatts no somatório de FNS e FNES, tá? Dando continuidade aí à sequência de intervenções que a gente tem programado, a gente tem um desligamento da Gurupi, Serra da Mesa, Circuito 2, uma intervenção que começa às 22 horas do sábado, dia 15, vai até às 10 horas da manhã do dia 17, segunda-feira. Essa atividade também é uma atividade importante, que é uma atividade para implementação do CEP, da interligação Norte-Sudeste. E aí, como limitação, a gente tem um FNS menor do que 2.700 e um FNES menor do que 6.300 megawatts. Além disso, tá, a gente tem uma penalização de 1.000 megawatts nos limites de FNS para perda de bipolo, e uma penalização de 600 megawatts nos limites vigentes de somatório de FNS com FNES, tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui para... Opa, será que eu passei duas?
Deixa eu ver aqui se... tinha passado duas. Aí a gente tem de sexta-feira, dia 21, até o dia 30 de agosto, a gente tem o desligamento do disjuntor 707 de Imperatriz, tá? Essa atividade é para substituição do próprio disjuntor e dos seus T6, e como limitação, a gente tem um fluxo norte-nordeste limitado em mais ou menos 4.800 megawatts. Lembrando que quando eu falo mais ou menos, o menos é no sentido inverso, tá? Aí já na área sul-sudeste, na interligação sul-sudeste, a gente tem uma intervenção que já está em curso desde o dia 13/6, essa última quinta-feira, né? Que envolve o desligamento da Itaberá Tijuco Preto Circuito 1, e ela vai até às 17 horas do dia 27/6, que é uma quinta-feira. Como restrição para essa intervenção, a gente tem uma penalização de 2.500 megawatts nos limites de RSE, uma penalização de 500 megawatts nos limites de RSU e uma redução de 170 megawatts nos limites vigentes de FBTA. Além dessa intervenção, deixa eu ver se eu dei um double clique. Não, não dei não. Além dessa intervenção, agora já na área São Paulo, a gente está desde o dia 1º do 6, né, 1º de junho, com um síncro de Santo Ângelo desligado, e essa intervenção vai até o dia 18/6, tá? Essa intervenção ela é para substituição do anel coletor, e durante as atividades a gente tem redução de 500 megawatts nos limites de RSE vigente e 350 megawatts nos limites de RSU vigentes. E aí, para finalizar, já na área do Madeira, a gente tem a intervenção no bloco 2 da conversora back-to-back, lá na coletora Porto Velho, tá? Essa intervenção vai das 8 horas da manhã do dia 20 até as 8 horas da manhã do dia 25. E essa é uma manutenção preventiva que foi alocada num período preferencial, e como limitação a gente tem um back-to-back menor do que 250. Bem, eu acho que é isso da minha parte. Tiago, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Excelente apresentação. Parabéns. Dando continuidade agora, eu farei uma apresentação sobre a política operativa essa semana. Então, falar um pouco de como foi a operação da revisão do PMO de junho, do dia 8/6 a 14/6. E no segundo parte, falar as previsões dos insumos para a próxima revisão RV2 de junho. Primeiro slide, eu apresento aqui como foi a alocação de geração por fontes de geração. Continuamos aqui com um alto nível de energias renováveis, aqui na faixa de 94%, sendo que desses 94%, 55% são de usinas hidráulicas e 39%, quase 40%, de usinas não despachadas, como, por exemplo, eólicas e solares. Energias renováveis continuam no nível baixo, ali 6%. Vamos ver mais à frente a titulação, grande parte por inflexibilidade. Com relação ao total montante de geração dessa semana comparado com a semana anterior, a revisão de 0 de maio, tivemos uma geração bem similar, próxima, com uma diferença aproximadamente de 1,5 GB. As maiores diferenças foram as eólicas, com aumento de 20%, atingindo com 1,9 GB, quase 2 GB a mais que a semana anterior. A redução de hidráulicos de aproximadamente 300 megas, das UTS também uma redução de 300 megas, PCHs 100 megas a menos e PCTs 100 megas a mais. MMGD um aumento de aproximadamente 200 megas e fotovoltaicas um aumento de 80 megas.
Com relação a fazer uma comparação do semiótico do modelo Decomp, aqui ilustrado na linha tracejada em amarelo, com o semiótico do modelo D100, aqui em azul. Podemos observar que o Decomp ficou ali constante, né, constante, aproximadamente R$ 18, e no D100 tem algumas variações, principalmente ao acompanhar a carga diária e aos detalhamentos dos sistemas. Podemos destacar aqui alguns momentos de elevação no sistema norte, devido ao fluxo, a limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. No subsistema norte, alguns momentos de semiócido nulo, e isso aqui é devido à elevação da geração eólica e à limitação da exportação do Nordeste. Há um vale de carga no Sudeste e no Sul, assim como aconteceria nos outros mercados, na carga leve, principalmente aqui no fim de semana. As demais alterações aqui é o detalhamento do sistema e a variação diária da carga. Nesse slide, gerado para o dia de hoje, dia 14, temos aqui um mapa do sistema brasileiro como um todo, apresentando as barras, o semió por barras de todo o sistema. Destaco que aqui são representadas aproximadamente 30% de todas as barras dos sistemas. Podemos observar basicamente 3 valores de semiose aqui, grande parte valor nulo ou próximo a nulo, ou próximo ali do Decomp em verde. Os pontos acima, exatamente na região Manaus aqui, devido ao fluxo Juripari-Oriximiná, e aqui no sistema Nordeste, devido à elevação da carga da geração eólica, com picos de até 19 GB, acima de 19 GB, provocando aqui no meio-dia, por volta do meio-dia, 12 horas, 13 horas, 11, valores semióticos nulos. Com relação ao box plot, podemos verificar algumas diversas intervenções, limitações que causaram as dispersões, alguns outliers no semiós base. Poucas dispersões de estados, como por aqui e nesse caso aqui, mas a maioria outliers. No subsistema Sudeste, um outlier causado é a restrição sistêmica para a usina de Maribondo, que mantém sempre uma linhazinha aqui, os outliers sempre constante aqui, em 18, 19 reais, seguindo o modelo Decomp. Outros pontos é uma equação para controle de carregamento barreiro Betim, que causou esses outliers aqui, e a última também, limitações da LT 230, Banabaiú, Alquiraz. Com relação ao subsistema Sul, aliás, tem uma equação para evitar a incontinência dos circuitos da Foz do Chopin Salto Osório, que causou alguns outliers neste ponto aqui do dia. No sistema Nordeste, tivemos aqui, como no sistema Sul, as equações devido a Banabaiú Alquiraz, até o final do dia. No meio do dia aqui tem a questão da exportação e elevação do Nordeste, que anulou o CMOs. Tem uma outra equação aqui para evitar colapso de tensão na contingência da Orolândia Campo Formoso. E, por fim, também aqui para a LT Paulo Afonso Cicero Dantas. No subsistema Norte, temos outliers provocados pela limitação do FJPOR, ou Juripari-Oriximiná, que vem ocorrendo já há algum tempo. E aqui embaixo, a exportação Nordeste também provoca semiócidos nulos. Fazendo uma comparação agora com a geração do D100 com a geração estimada, prevista ou programada pelo PDP. Para todos os mercados, para a geração hidráulica, os mercados Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, as gerações são próximas. As diferenças basicamente foram devidas à política operativa da operação de cada usina, sem nenhuma outra complicação. Com relação à geração térmica, também temos valores distintos, alterações. A maioria das diferenças aqui são devidas à necessidade da área Manaus, devido à limitação do Juripari e Oriximiná, e devido à exportação pelas usinas Lacerda 2, Lacerda B, Parnaíba 4 e 5, Maranhão 4 e 5, Bahia, Cubatão e Termorrio. Olhando a titulação dessas usinas, podemos observar que tivemos um total de pouco mais, quase 5 GB de geração térmica,
sendo que desses montantes, 90% é por inflexibilidade declarada pelo agente. Aproximadamente 1% é devido à razão elétrica e hora de mérito, muito por conta da área Manaus, e o restante aqui devido à exportação para outros mercados. Com relação à resposta à demanda, não houve nenhuma resposta à demanda aprovada nesse período. E olhando a exportação, houve exportação para a Argentina em todos os dias. Boa parte da exportação foi por geração térmica, e sendo que alguns dias aconteceu aqui exportação hidráulica, né, por EVT, principalmente nos dias 8, 9, 10 e um pouquinho ainda no dia 11. Para o dia 14 não está previsto exportação por nenhuma modalidade. Com relação ao balanço de energia, podemos observar aqui um submercado sudeste com perfil importador de energia. A geração é dimensionada para controle de nível em todas as usinas da Bacia do Grande, Paranaíba e Paraná. E a folga de potência foi alocada preferencialmente aqui no Sudeste. Com relação ao submercado Sul, ele é boa parte exportador, com alguns momentos aqui de equilíbrio. Sua geração é modulada conforme a carga, ficando exportador em boa parte do tempo. Foi feita uma exploração de gestão hidráulica intensa, mas condicionada à disponibilidade dos demais recursos do SIM, né? E houve também possibilidade de despacho adicional devido ali à condição do Rio Grande do Sul. Devido a algumas limitações, é necessário acionamento de térmica adicional. Com relação ao Nordeste, temos aqui uma forte injeção de potência eólicas, né, e renováveis. Tem um perfil fortemente exportador e teve uma utilização da bacia do São Francisco conforme a necessidade para atendimento à carga de ponta, a ponta de carga. Com relação ao Norte, parte do dia ficou como importador e parte do dia como exportador, principalmente na carga pesada. E aqui foram explorados os recursos, né, com disponibilidade dos rios Tocantins, Araguari, Jari, Telespires e Xingu. Agora, olhando para frente, né, olhando os próximos insumos da próxima revisão, apresenta-se aqui a previsão de geração eólica do SIM. Temos ainda uma tendência de alta aqui, com picos de geração em torno de 16 gigas, um pouco mais de 16 gigas, e a menor geração por volta de 14 gigas, 12 gigas, né, no próximo domingo. A diferença aqui sendo aproximadamente 4 gigas. E esse aqui é o perfil de carga a cada dia. Podemos observar uma geração média no início do dia, uma redução, depois, normalmente, uma elevação ao final do dia. Com relação à política operativa, para o sistema Sudeste-Sudeste, espera-se prevê-se fazer uma utilização dos recursos da bacia do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme a necessidade de alocação de carga média e pesada e para controle de nível. Lembrando aqui que existem algumas restrições, né, com relação à defluência dos rios Tocantins em função do período agora de praias na região. Com relação ao sistema Sul, haverá uma exploração da gestão hidráulica, principalmente na bacia do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, isso sempre de acordo com a possibilidade de alocação dos períodos de carga. No Nordeste, deve-se fazer a utilização dos recursos do bacia do São Francisco, dimensionada a necessidade da ponta de carga. E para o Norte, prevê-se uma exploração das usinas do Belo Monte e Tucuruí, sempre conforme a disponibilidade e buscando atendimento à ponta de carga. As demais usinas seguem tendência de estabilidade das suas disponibilidades e vão ser dimensionadas, né, sempre buscando atendimento à carga pesada e sempre olhando os limites eletrosistêmicos. Com relação ao ponto de carga, a folga de potência deve ser preferencialmente no sistema Sudeste-Centro-Oeste. E não há aí previsão de despacho adicional para atendimento à ponta. Alguns informes. Com relação ao atendimento de ponta, como eu acabei de falar, devido às condições atuais, não é esperado despacho térmico adicional para atendimento à ponta, e talvez algum momento em específico, ali que é a questão da área Manaus, devido ao fluxo limite, né, Juripari originado. Com relação à região Rio Grande do Sul, ainda continua em observação, sendo bem monitorada. As condições atuais não prevêem despacho térmico adicional,
porém isso vai ser sempre avaliado diariamente na validação elétrica. A exportação da Argentina segue limitada, devido às limitações da Rio Grande do Sul, assim como a exportação para o Uruguai. Com relação à EVT, existe uma previsão, sim, de previsão de energia vestível tunada para o próximo nível, principalmente na carga leve e agora no fim de semana, no sábado e domingo. O último informe foi uma inconsistência encontrada nos DECs dessa semana, dos dias 11 e 12. Para esses 2 dias, 11 e 12, haviam 2 SGIs. O SGI, a intervenção 27, 744, 24, e a intervenção 21, 646, 24. As duas tinham penalidades para os fluxos FNS e FNS mais FNS. O primeiro, o 27744, penalizava em 100 MW, e o segundo SGI, 21646, penalizava em 50 MW. Porém, por um equívoco, essas duas penalidades foram somadas nesses 2 dias, totalizando uma penalidade de 150 MW. Porém, o SGI 27746, ele era um SGI mais completo. E essa penalidade de 100 MW já cobria os 2 SGIs, as duas intervenções. Então, o correto é considerar apenas 100 MW e não 150 MW. Essa correção já foi adotada a partir do dia 13 e está sendo mantida nesse momento. Assim, conclua a prestação da política operativa. Né? Com relação às perguntas, tem mais uma única pergunta, além daquela da carga, que é do Vitor Hugo Seben, da ENGIE. Ele pergunta: ainda previsto para o Supermercado Sul acima de 100% da MLT em algumas bacias. Tem possibilidade de dobramento total ou expectativa é energia investida conforme ocorrido no mês de maio de 2024? Bem, Vitor, muito obrigado pela pergunta. E sim, há uma previsão de energia investida, principalmente na carga leve e nos fins de semana. Isso foi um destaque ali dos informes da política operativa. Com essa pergunta, creio que não haver mais perguntas. Finalizo aqui esse bloco e também a reunião semanal. Tenham todos um bom fim de semana, uma boa semana operativa e até o próximo encontro. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.